Você sabe o que é isso aqui? Conhece esse personagem aqui? Entende porque para todo lugar que você olha, você acaba encontrando um produto com essas cores? Pois é, se você não sabe, e se você sabe também, esse documentário foi feito para você. Aqui você vai aprender e entender como o Minecraft está associado à educação. E os conteúdos foram escolhidos de uma maneira muito cuidadosa, baseado em postulados de grandes pesquisadores da educação, contemporâneos e tradicionais, que embasam a construção do conhecimento, a construção da cognição e a garantia da aprendizagem. Hoje, o Minecraft é usado em mais de 1000 escolas. E quando a gente fala de 1000 escolas, se a gente pensar numa sala de aula com 30 alunos, a gente está falando de 30.000 alunos. Se a gente está falando de 30.000 alunos, eles têm pais que estão envolvidos nesse processo. Então nós temos centenas de milhares de pessoas nesse momento espalhadas pelo mundo usando o Minecraft na educação. Essas raízes estão sendo espalhadas pelo mundo e há iniciativas que usam esse jogo, que já é uma febre mundial, que é muito conhecido como estratégia de aprendizagem para tornar a aprendizagem mais divertida. E não se trata só de diversão, a gente está falando de entrar naquilo que o aluno conhece, no mundo dele. Sempre que o professor faz o levantamento de conhecimentos prévios, ele detecta em qualquer conteúdo o que o aluno sabe e o que ele não sabe. Quando você propõe atividades com um jogo que ele conhece, você vai ganhar muito tempo em falar, em descrever a estratégia, e aí você pode só se concentrar propriamente no conteúdo. A seguir você vai assistir uma entrevista que eu fiz com 2 famílias, onde eu pergunto sobre o cotidiano deles. Então eles vão contar para vocês com maiores detalhes como o Minecraft entrou na vida deles, como eles jogam, como os pais monitoram, como eles aprendem jogando, a opinião que os pais têm em relação à aprendizagem e tudo isso a partir do ponto de vista das crianças, numa conversa aberta com seus pais e numa conversa que vai mostrar que o jogo pode ser um fator de aprendizado se usado com consciência. O olhar curioso da Lorena e os ouvidos atentos da Laura são características em comum das crianças nessa faixa etária. A Laura nasceu no ano em que o Minecraft foi criado e joga o game há 3 anos. A irmã dela, a Lorena, de tanto observar a irmã se divertindo com a brincadeira, acabou se interessando também. Quem vai contar melhor essa história pra gente é a mãe das meninas, a Daisy. Fala pra gente, Daisy. Foi ela que trouxe, né, essa novidade, falou que a priminha tava jogando, os amiguinhos tava jogando, e aí depois que eu fui vendo que muita gente joga esse jogo, né, muito conhecido. Eu acho que é uma novidade, é uma coisa diferente, se pode mudar outras coisas, construir e vários mundos. Eu acho que é uma coisa que nunca não acaba, né? Não tem fim. Eu acho que é diferente. E ela é aprende diferente se dos outros divertindo, joguinhos. né? Os outros joguinhos é mais de luta, de passar fase. Esse não, é uma construção, uma inovação. Elas jogam à tarde, elas jogam à noite. É uma coisa que prende muito elas mesmo. Tem um aplicativo também que você baixa, ele também é do Minecraft. Você baixa ele e você consegue jogar com pessoas que você não conhece. Então aí você joga com pessoas que eles entram e você vai jogando com eles. E o que você acha desse recurso, de jogar compartilhado? Eu acho bacana, não é uma coisa que vai fazer nenhum mal não. Eu acho legal, conhece gente diferente. É uma rede social também, mas não é invasivo, acho que não dá pra controlar. É tudo a base do jogo ali, não é nada pra fora disso. Mas eu acho que ela aprendeu bastante essa história, porque às vezes ela pergunta assim, ai mãe, o que é sobrevivente? Talvez essa palavra sobrevivente, ela poderia aprender a escrever, mas ela não saberia que não tem nada. Você teria que construir tudo. Tipo assim, ela conheceu o significado da palavra sobrevivente. Que aqui não tem nada no mundo e você tem que construir. Tem que construir as ferramentas, tem que construir as coisas, você tem que
pegar pau, essas coisas. Então, quer dizer, ela aprendeu o que é o significado da palavra, querendo ou não, né? E além de ter aumentado o seu vocabulário, aprendido novas palavras, a Laura aprendeu alguns truques, mas eu vou deixar ela contar. Você pode jogar com seus amigos, você pode viver, tem um village que é umas pessoas que ficam em vila. Você gosta de jogar mais no modo pacífico ou de sobrevivência? Sobrevivência? Você já chegou a baixar algum mod diferente? Que mods que você já baixou? E o que ele faz? Tem várias pessoas que constroem coisas. Constroem escola, constroem shopping, constroem várias coisas. Aí você vai ter um negocinho ali pra você fazer. Na hora que você aperta, você tem esse mundo que ela construiu. Explica pra eles qual que é a diferença do pacífico e de sobrevivência. Explica pra gente como que é. Quando você tá no pacífico, assim, você nasce num lugar e tem vários blocos, tem árvores, tem várias coisas. Aí quando você já tá no sobrevivência, você já nasce, você não tem nada. Você tem que quebrar árvore pra ter madeira, você tem que construir suas ferramentas, tem várias coisas. Eu tenho 9 já. Você já tem 9 mundos? Eu jogo só nenhum. Só nenhum? E você tem 9. Como que chama o seu mundo? Às vezes eu coloco Laura, às vezes eu deixo só mundo. Faz quanto tempo que você joga? Quantos anos? Quando que você começou? Esse dia que você foi na sua prima? Eu comecei, eu acho que com 6 anos. Então, você começou quando tinha 6 anos? Quando tinha 6 Eu anos. acho. Faz uns 3 anos que você Ah, joga. faz uns 3 anos mesmo. O que você aprendeu a fazer no Minecraft? Você aprendeu tudo sozinho ou você viu vídeo, você perguntou para amigos? A minha prima, ela me ensinou algumas coisas. Tipo, fazer munda, porque fazer cama pra você dormir à noite não vem zumbi, te mata. Aí, Você fica com medo no jogo quando você está jogando? Não? Aí tem... Algumas vezes Às vezes eu vejo vídeo. Você viu um vídeo para aprender a fazer o que no Minecraft? Abrir banheiro, fazer casa, pra fazer assim coisas. E tem tudo isso? Acho que tudo isso no Minecraft. O que você fez que você achou mais fácil? A hora que você abriu o vídeo para olhar assim, você falou assim, nossa, mas é só isso? O que você foi atrás e achou que era fácil depois? Uma casa na árvore. Você achou que era difícil? E é facinho. É facinho. E o contrário, quando você foi olhar assim, aí você falou assim, nossa, que difícil. Ou algum você até desistiu de fazer de tão difícil. Assim, os prédios são muito grandes, difíceis. quando tem que voar, não é? Mas porque você cansa, mas você sabe fazer. Você sabe como é que é, só que você não tem... é cansativo. Qual o youtuber que você costuma seguir? Authentic Games. Authentic Games. Você já viu outro? Eu não sabia, esqueci. Eu ia falar isso Eu agora. não sabia disso. Quer dizer, eu achava que ela só entrava e procurava assim, vídeos de Minecraft. Ela sabe o nome de onde Sabe que ela o nome procura. que ela procura. Eu não sabia que ela sabia o nome de onde ela procura. Vou Tem falar pra eles mais? qual mais que você com o Authentic Games. Julia Meniguel. Júlia Meniguel. E talvez. E às vezes eu vejo outro. Às vezes você vê outro. E vocês já jogaram? Já tentei. Já Tentando. tentei, mas eu se Não perco. sai. Vem, ela abre o mundo, tá tipo numa casa ali, em alguma Ou entre coisa. buraco, Aí eu já vai, não sei onde eu tô mais, se perco, não consigo sair. em caverna, coisas A gente assim. caverna. Essa daqui, só de ficar, antes ela só ficava olhando a outra, olhando. Aí começou a querer jogar com ela. Aí como ficava meia briga por causa do celular, aí ela comprou outro pra dar pra ela. Uhum. E aí ela entra nos lugares, vai junto com essa, segue, entra E em caverna fala, e é assim, sai, é não sei e o quê. conversa e sai dos túneis sozinha. Segundo o pesquisador Mark Prensky, as irmãs nasceram em um mundo cheio de tecnologia, como o computador e a internet. E por isso que este pesquisador criou um nome para as pessoas que estão nessa situação. Elas são consideradas nativas digitais. Nativo digital é aquela pessoa que nasceu quando as tecnologias já estavam espalhadas pelo mundo.
a TV, a internet, o computador. Para Prensky, aqueles que nasceram antes da internet e outras tecnologias do gênero são considerados imigrantes digitais. Como é o caso, por exemplo, do Rodrigo, que é pai dessas meninas e vai compartilhar conosco como ele lida com essa nova situação. O mundo, que nem estava falando de tecnologia das coisas avançadas, essa foi com 6. Essa já com 4 já joga, né? Já consegue. Já consegue jogar já. Olha o outro. Só a diferença de nascimento já, né? Já tá mais de baixar tecnologia jogo, ainda, ela já tá mais. Quer dizer, ela entrou mais. Já nasceu com mais tecnologia já em volta, né? Mais tecnologia Mais em volta. tecnologia A em volta. gente tinha televisão, às vezes um videogame, né? Hoje eles estão todo lado. Que nem quando ela nasceu, eu tinha idade, nós não tinha ainda internet, ainda era meio caro, essas coisas. Agora essa não, essa já tinha mais facilidade com acesso com o mundo virtual, e ela já mais cedo já aprendeu já. Ai, É no Minecraft que você construiu até tobogã? Aquela vez que você foi eu mostrando? construí e aí eu peguei naquele molde. Já foi construindo um tobogã grande, enorme, com piscina e ia descendo e olha, ele vai. Eu não sou tanto. Como conseguiu construir tudo isso? O Minecraft viu o sucesso e a potencialidade que despertou no mundo educativo e criou uma versão educacional. Essa versão educacional tem uma aparência e recursos para professores. Você acha que essa é uma boa ideia, Rodrigo? Sim, boa ideia é para os professores poderem usar. Só que eu gostaria que fosse liberado para o público também, porque ela ficaria mais tempo em casa, ela poderia ficar com o Minecraft, jogando referente a matérias, né? Eu acho que ela ia aprender mais ainda. Prender Não atenção. só na escola, como em casa, né? Seria um recurso para ela começar na escola e vir Trazer para porque trazer em casa. certamente ela ia ficar curiosa. Aham. Porque como que o jogo é bem atrativo, certamente ela ia aprender, ia querer jogar em casa e ia aprender, ia desenvolver mais a aprendizagem dela. Então acho que tem que ter uns incentivos assim, que nem pro jogo, incentivar as crianças, que com certeza se tivesse um jogo mais pro público, voltado com matemática, português, matéria, a pequenininha, como que ela se interessa bem pro jogo, eu acho que ia facilitar ela Passar com a aprendizagem alguns dela. elementos, Alguns elementos. conteúdo da matemática, do português. Chegar na escolinha, o professor às vezes ia passar, ela já vai saber. O pensamento do pai Rodrigo não está distante do que propõe Jonathan Bergman em seu livro Sala de Aula Invertida, pois ele defende que uma parte das atividades deve ser feita em casa, com a análise do material indicado pelo professor, leitura, vídeo, áudio e jogos, para que o encontro presencial passe a ser a oportunidade para esclarecer dúvidas, realizar atividades, trocar conhecimentos e fixar a aprendizagem. A educação não é promovida exclusivamente na escola. Quando a gente fala de educação, isso é muito amplo. Então a gente tem que começar na célula base da sociedade, que é a família. Para a gente pensar um projeto com Minecraft ou com qualquer jogo, se a gente pensar a partir da sala de aula, provavelmente esse projeto não vai para frente, não vai lograr êxito, porque a família pode não participar. A educação tem que começar com a família. E é por isso que esse documentário se inicia justamente com o diálogo com duas famílias, pois sem a participação dela em projetos escolares, isso ficaria impossível. É legal perceber que as crianças elas têm muita familiaridade com o game, e essa familiaridade pode ganhar tempo. Ganhar tempo por quê? Porque como elas já conhecem o jogo, o funcionamento, o professor não vai precisar explicar o jogo para ela. A jogabilidade, ela já conhece. Então, o educador só tem que se ocupar de preparar o plano de aula para atingir o aprendizado que ele quer que a criança obtenha. Bom, agora a gente está aqui com os nativos digitais do sexo masculino. Eu estou aqui com o... Eu sou o Eduardo. E você? Eu sou o Caio. O Caio. Eu fiquei sabendo que vocês têm um canal no YouTube que fala de Minecraft, não é isso? O que vocês mostram no canal de vocês? Lá a gente joga, no mundo do Minecraft a gente cria casas, a gente explora cavernas.
Qual a sua idade? 7. 7. Faz quanto tempo que você joga? Desde 6 anos. Desde os 6 anos? Então faz um ano que você joga. O que você faz no jogo? Ué, pego árvore, Você tem um inventário, não tem? Quando você abre o inventário, ele tem algumas coisas que você pode escolher. Você lembra de alguns daqueles nomes? Dos Sim. itens que tem? Sim. Que nome que você consegue lembrar? Espada de diamante, obsidian, pedra, grap, madeira, só. Você pode spawnar alguma coisa? Só no criativo. Só no criativo? Você joga no criativo? Umas vezes no sobrevivência. Às vezes sobrevivência. Explica pra gente, pro pessoal que está assistindo, qual que é a diferença do modo criativo e do modo sobrevivência? No modo criativo a gente já tem todos os itens. No sobrevivência a gente vai pegando madeira até formar o item que você quer. E além de Minecraft, o que você faz para se divertir? Eu brinco com meus amigos, eu jogo vários jogos. O Minecraft ele é usado em 1000 escolas. Nossa. Em 1000 escolas ele já é usado. Tem uma escola na Suécia que é assim. Você chega na escola, né? Sua mãe vai preparar o material, aí assim, pega o caderno de português, pega o caderno de matemática, pega o caderno de ciências e pega o caderno de Minecraft e pega o caderno de artes. Então quer dizer, é um momento que eles vão aprender com o Minecraft. Você acha que essa ideia daria certo aqui no Brasil? Eu acho que sim. Por quê? Porque pelo menos a gente vai aprendendo mais, quem não sabe jogar, vai aprendendo mais assim na escola como que se joga, como que é. O que é mais legal no Minecraft? Que você também pode ter muitas aventuras pelo modo sobrevivência. E você, o que você acha que é mais legal no Minecraft? Eu acho mais legal quando você acha vila, você constrói casa, é isso que eu acho. O que seus pais acham quando você está jogando? Aí às vezes eles não deixam eu jogar, mas eles deixam eu jogar muito. Vamos jogar muito. Que hora que você mais joga assim? À noite. À noite? Ou tipo assim, se vocês tivessem que falar dos jogos que vocês têm, os 5 que vocês mais jogam, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. O Minecraft seria o qual? Primeiro. O primeiro é o que vocês jogam mais, tem mais habilidade. Não sei se vocês acompanham algum youtuber que mexe com Minecraft. Eu acompanho vários. Qual você acompanha? Resende, JessGold, Spock, Authentic. Qual foi a construção mais difícil que você fez no Minecraft? Foi uma casa, uma mansão que eu vi no canal e demorou muito para me construir. Você construiu uma mansão. Quanto tempo demorou? Faz meia hora. Meia hora? Meia hora. Você acha que daria para construir, por exemplo, se você tivesse uma aula para construir essa mansão, daria tempo? Meia hora? Daria? Você lembra alguns elementos que tem lá no inventário? Pedra, madeira, espada, arco e flecha, poções, mapa, carne, pão, bolo, ferro, diamante, ouro, esmeralda, quartzo, tem um quartzo que é minério, granito, alçapão, web, carvalho escuro, carvalho claro e tem mais um que eu esqueci. E também slab. Como a gente pode ver, a memorização acontece quando a criança joga. Ele, do nada, eu perguntei o que ele lembrava, então ele consegue lembrar das palavras, possivelmente ele vai lembrar de todos os significados de cada elemento que aparece no jogo. Então o jogo é muito enriquecedor do vocabulário dos estudantes. Então ele vivencia aquela situação, ele observa aquele minério, aquele item, e aí o professor pode pegar esse item, trazer para a realidade e fazer um trabalho em cima disso.
Eu vou te dar um exemplo simples. Para a criança obter ouro, isso aqui é minério de ouro. Isso aqui não é ouro de verdade. Então quer dizer, ela tem que cavar, encontrar minério de ouro e fazer transformações para que esse minério aqui torne-se ouro. Isso é uma pequena amostra de como o game pode ser usado para infinitas possibilidades, mas essas possibilidades vão ficar todas bloqueadas se você não tiver o apoio dos pais. A tarefa de educação dos filhos é da família em primeiro lugar e do poder público de forma secundária. A escola faz escolarização. Por isso, se a família não cumpre aquilo que ela precisa cumprir, a escola não dará conta. E não adianta entregar. Claro que também não adianta a escola dizer o que eu posso fazer. É preciso fazer uma parceria com as famílias, de modo a também formar os pais, porque uma parcela dos pais está perdida. Eu fiquei sabendo que no jogo vocês têm que misturar algumas coisas para criar outras, é verdade? Que tipo de mistura que vocês já fizeram assim? Picareta, você tem que pegar 2 gravetos, aí você pode colocar madeira, bloco de madeira, pedra, bloco de ferro, de diamante, de ouro, de... Bloco não precisa. Bloco precisa. Aí você põe, aí você faz. Então quer dizer, você pega tudo isso e consegue construir uma picareta. Você já construiu uma picareta de verdade? Você acha que se usar tudo isso vai fazer uma picareta mesmo? Eu acho que vai. Acha que vai, né? Então, mais uma coisa interessante do Minecraft. Mesmo não conhecendo os elementos fisicamente, de maneira concreta, eles conseguem presumir que vai dar certo. Então, eles trabalham no campo das ideias, mesmo não conhecendo os materiais. Isso é uma vantagem muito poderosa, porque eles podem ampliar o repertório de estudo, eles podem ampliar o repertório de conhecimento dentro do game. Você está no 5º ano, é isso? Quarto ano. Você tem aula de ciências? De história? De geografia? De português? Né? Então, olha só. De língua portuguesa, os professores usam para guardar, né, mais palavras. Você acha que ajuda? Você consegue ter mais palavras, mais vocabulário para você fazer um texto jogando Minecraft? Por quê? Porque lá eles passam palavras, aí você vai aprendendo novas, aí vai colocando nos textos que você faz. Você joga onde? Você joga no celular ou você joga no computador? Eu jogo no videogame. No videogame? Posso ver você jogando um pouquinho? Você pode ligar pra gente? Yeah. Minecraft. Uma nova sensação com uma nova geração. Um game criado pra total exploração. Unir os amigos, o que vale é diversão. Esse é original, não tem falsificação. Uma aventura, vários biomas criados, mas se chegar à noite, tome muito cuidado. Vários mobs começam a aparecer, então crie sua armadura para se proteger.
Busque os minérios, riqueza é relevante. Ache ferro, ache carvão e não esqueça os diamantes. Criando seu abrigo, assim não passa perigo. Esse é o famoso Minecraft, seja bem-vindo. Junte sua turma, explore o mundo aberto, um mundo de blocos onde terra é igual concreto. Use sua imaginação sempre que precisar. E contra o mal vai ter que enfrentar. Com livros encantados, fortes seus itens vão ficar. Enderman é perigoso se no olho não olhar. Chame como quiser, Minecraft ou Mine, que é história de terror. Lembre-se do Herobrine. Jogabilidade que vale, criticar o gráfico não entendo. Se você na sua infância passou jogando Super Nintendo, horas de diversão, este jogo rende e tem de milhões de cópias vendidas em apenas um só game. Você gosta? Admite e não mente. Acabou a música, agora eu vou enfrentar o Ender Dragon no The End. É claro que ainda não existe consenso entre todos os pesquisadores da educação para conceituar o que é a sala de aula do século XXI. Mas o que há de coincidência entre os postulados é que o professor tem que ser o mediador e não o transmissor de conhecimentos. Ele tem que propor atividades desafiadoras e ser um suporte durante a aula. Outro ponto é que os estudantes têm que ser protagonistas do conhecimento. É neles que deve ser focada a aula. O professor então assume o papel de coadjuvante e um papel essencial, que vai fazer com que o próprio estudante tenha ações para obter o conhecimento. Nessa parte do documentário eu vou apresentar para você experiências que eu tive na rede pública e na rede particular. Na rede pública, dividido em dois momentos, em escolas municipais e em escolas estaduais. Isso porque, desde 2006, existe uma lei que determina que a criança entre na escola no primeiro ano do ensino fundamental com 6 anos. Respeitando essa norma e os postulados de Jean Piaget, que apontaram que o desenvolvimento é construído a partir de uma interação entre o desenvolvimento biológico e as aquisições da criança com o meio, todos os meus trabalhos foram desenvolvidos com alunos a partir de 6 anos, porque antes dessa idade, as crianças precisam desenvolver habilidades motoras por meio de atividades que as coloquem em contato primeiro com o mundo concreto, antes de trabalhar atividades que contemplam a abstração. Com estudantes do primeiro ano, eu desenvolvi trabalhos sobre matemática. Já no segundo ano, com crianças de 7 anos, eu consegui desenvolver um projeto que trabalhava a língua portuguesa. Em uma escola municipal, numa sala de terceiro ano, eu tive bastante êxito em desenvolver um conteúdo de história. Em uma outra escola municipal, com uma turma de quarto ano, eu desenvolvi um projeto no ensino de arte. Em uma turma de quinto ano, eu desenvolvi um projeto que ensinava conceitos de geografia. E foi justamente essa turma de quinto ano que eu selecionei para apresentar com maiores detalhes a metodologia que foi utilizada, a reação dos alunos, a postura em sala de aula dos professores e professoras, a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais e a possibilidade de se contemplar um conteúdo do currículo por meio do uso desse jogo digital. Quem está criando, gente, no começo, ó, para criar, você vai... vou escrever aqui, ó, melhor. Ó, novo mundo, né, do começo. Primeiro você vai abrir o jogo, novo mundo, né? Nome, Carmélia. Se você for do grupo 1, você vai colocar G1, que ficou 1, 2, né? Então você coloca assim, Carmélia G1 e G2. Se você for do 3, salva aí no aparelho seu, Carmélia G3. Se você for do 4, Carmélia... Não tem 5, né? Tem. G4. E se você for do 5? Carmélia G5. Isso é para salvar. Salvou, aí ele vai criar a outra parte. Vai abrir. Aí você vai colocar nas opções, o mundo vai ser pacífico, modo pacífico, criativo,
modo pacífico, criativo e nas opções do plano. Pacífico, criativo e plano. Hoje não vai jogar no sobrevivência, tá? Vamos para essa. E aí depois que fizer isso, só construir, tá? Construir aquelas casas que a gente combinou. Eu acho assim, que a gente vai pegar, assim, jogar o Minecraft e vai montando as casas dos países que a gente pesquisou com os alimentos. Aqui, ó, aqui, como você pode ver, aqui na Bolívia tem uns explosivos, ou seja, como é que ele tem aqui? Você vai explodir a casa. Aí aqui, ó, aqui é o cimento. Aqui é o cimento. Essas cores de árvore que parecem mais que o cimento. Aqui é uma TNT, né? Ou seja, papel. Papel é feito bastante na Bolívia, que aí daí ele já vem transportado pelo Brasil. Aí aqui é a cana-de-açúcar, aqui é o couro, aí aqui é o vidro, né? Você faz com areia. Aqui é o flint steel, ou seja, que é o esquerdo. E aqui, tipo, produtos químicos. É uma casa boliviana. Aí tem a porta que a gente não pôs, esqueceu. E aqui é baseado na soda, é uva, uma batata, só que é baseado na cebola. E aqui é uma maçã para representar uma... E a gente fez a pesquisa, só mostrou que no Chile tem fruta sem caroço. Aí aqui dentro, no chão, eu coloquei um pouco de concreto branco. Aí aqui eu fiz tipo um cantinho para fazer poção. Aqui eu fiz uma sala para baú, com minério, comida, corante. Aqui eu fiz uma enfeite de linha. Estados Unidos. Aqui eu fiz o bandeira, com aquele serpente. Aqui eu fiz uma sala com a televisão. A gente tentou fazer um quadro com máximo que parece com a coluna, mas não deu muito certo. Tá. Aqui eu fiz um lugarzinho pra gente sentar. Aqui também eu fiz a cozinha, Entendi. a geladeira. E aqui eu fiz o meu quarto. Com relação à minha atuação no Ensino Fundamental 2, eu trabalhei totalmente na escola particular. No 6º ano, eu trabalhei em parceria com uma professora de inglês, ensinando essa matéria por meio do Minecraft em sequências didáticas. E no 7º ano, curiosamente, eu trabalhei filosofia. Isso mesmo, filosofia não faz parte da grade curricular do Ensino Fundamental 2, mas no 7º ano eu vi o projeto de um amigo, o professor Dr. René Dentes, que apresentou uma experiência que eu achei muito válida, que ele aplicou lá no SEB de Minas Gerais. E eu fiz algumas adaptações para uma sala de 7º ano em uma escola particular que eu atuo. Em uma turma de 8º ano, eu trabalhei conceitos de ciências, mais voltados à ciência, tecnologia, sociedade, humanidade, desenvolvimento e sustentabilidade por meio do game. E no 9º ano, que é a última série do ensino fundamental, eu desenvolvi um projeto numa disciplina intitulada Eixos Integradores, que é uma aposta do sistema SESI de ensino para trabalhar a aprendizagem ativa, o aluno protagonista do conhecimento, em uma nova abordagem, em uma novidade metodológica que a rede está implantando esse ano de 2017. Esse movimento intitulado Eixo Integrador tem vários temas. O tema da minha disciplina de ciências, que é articulado com as ciências da natureza, foi Pequenos Espaços, Grandes Soluções, onde os alunos problematizaram, pesquisaram composteira, fazendas urbanas, sistemas de aquaponia, pesquisaram como são produzidos os alimentos orgânicos, a diferença daquele que recebe insumos agrícolas e aqueles que não. E é justamente esse projeto que eu separei para mostrar para vocês algumas ações que transcorrem durante o desenvolvimento da prática que podem ser associadas às outras disciplinas. Se você for ver, por exemplo, que o eixo integrador não tem só de ciências da natureza, tem de matemática, tem de ciências humanas, então é uma ampla gama de possibilidades de ser trabalhado o jogo dentro de qualquer conteúdo. Ele vai ser aquele que vai articular, ele não vai ser o fim, ele vai ser o meio. E é justamente esse projeto que você vai conferir agora. Nas aulas anteriores a gente falou de fazendas, a gente falou de tanques, de casas. Qual que é a vantagem da gente usar o Minecraft ao invés de fazer no mundo real? No mundo real poderia dar muito trabalho pra gente fazer, ou também gastar muito dinheiro com os materiais.
no Minecraft a gente pode fazer isso no mundo virtual. É possível que tudo que a gente faça seja fiel a como é na realidade? Totalmente fiel não, mas um pouco parecido sim. E qual a semelhança entre o material dourado e o Minecraft? O Minecraft ele é composto por cubos, os blocos quadrados. E o material dourado também, as dezenas, as unidades, as centenas. A semelhança que eu percebi é que os dois usam a forma geométrica quadrada, tanto o material dourado para as construções, quanto o Minecraft, que é o gráfico que é totalmente quadrado, e as construções também. Quanto tempo você joga? Uns 3 anos. Assim, não sou jogar direto, mas faz uns 3 anos. E quais são as suas expectativas assim, para essa atividade que a gente vai fazer? O que você acha? Eu tenho uma expectativa muito grande de ensino e aprendizado de uma forma diferente e muito desenvolvimentação em tudo. Hoje em dia, é possível utilizar dispositivos móveis para fazer atividades externas. Nessa atividade, a gente está aqui ao ar livre e os alunos estão usando o Minecraft para ver o ambiente, construir, reproduzir esse ambiente dentro do jogo. Então aqui eles podem estar unidos em grupos, fazer as atividades e mediar a tecnologia, meio ambiente, conhecimento e educação. Para o desenvolvimento desse projeto, foi feito um levantamento bibliográfico do uso desse jogo digital na educação, de fevereiro de 2016 a fevereiro de 2017. Tudo que foi encontrado do uso da educação com o jogo foi aproveitado para essa pesquisa. Na época, a versão Pocket, que é aquela disponível para celulares, foi escolhida porque ainda havia muitos problemas técnicos para a instalação do game nos microcomputadores da escola. Fez a estufa aqui no canto, mas se me fiz a fazenda urbana, ele fez a criação de animais aqui e fez umas ruas. Em seguida foi feita uma pesquisa online dos pais de alunos entre 23 de novembro de 2016 e 13 de dezembro de 2016, para medir o nível da possível parceria. Felizmente, na reunião de pais de 15 de dezembro de 2016, a maioria se manifestou favorável ao uso do game. E no ano seguinte, os estudantes já foram agrupados por nível de domínio do jogo. Por exemplo, quem não sabia nada, ou muito pouco, foi colocado em um grupo intitulado G1, e quem sabia muito foi colocado num grupo intitulado G5, ou seja, quem não sabe nada se aproxima do 1, e quem sabe muito se aproxima do 5. Os outros grupos, G2, G3, G4, atenderam a essa divisão. Aqui é a casa da fazenda urbana, onde o subterrâneo dela tem... Aqui em cima a gente plantou árvores e pretende fazer uma horta, pretende fazer uma horta com sem teto. Aqui do lado tem a estufa de flores, orquídea e rosas. Aqui é os vegetais que a gente separou. Esse daqui é rúcula. E aqui é rabanete. Os alunos foram colocados em 8 grupos de 4 integrantes. Antes de começarem a usar o jogo, os estudantes fizeram pesquisas, entrevistas, visitas monitoradas e trabalhos sobre sistema de agroponia, estufa, composteira e fazendas urbanas. De posse desses dados e informações, os estudantes construíram no ambiente do Minecraft réplicas fiéis dessas construções, mostrando que foram buscar cada detalhe daquele desafio que foi proposto. E tudo foi feito dentro da sala de aula, no tempo de sala de aula. Quem não entende muito o jogo acha que vai perder muito tempo, mas era impressionante, por exemplo, na hora dos seminários, quando os alunos iam apresentar o que construíram, eu perguntava: quanto tempo você demorou para construir essa estufa? Achando que ele ia dizer horas, ele falava 5 minutos. Eu perguntava: quanto tempo você demorou para construir essa fazenda urbana? Eu achava que ele ia dizer horas, e ele dizia 40 minutos. Então, via a possibilidade concreta de desenvolver durante a aula. E agora a gente volta um pouco para a escola pública. Foi na escola pública da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo que eu apliquei algumas técnicas, algumas práticas com o jogo Minecraft, no ensino médio. No primeiro ano do ensino médio eu trabalhei na disciplina de Química,
com o auxílio de um mod que o Minecraft criou, intitulado Minecam, que ele deixa alguns blocos, deixa algumas opções ativas para que o aluno possa criar átomos, moléculas, células, e a gente conseguiu bastante êxito em ideias iniciais de química em uma turma do primeiro ano. Já em uma turma do segundo ano do ensino médio, eu trabalhei com a disciplina de biologia, mais especificamente com a área de biologia molecular, porque os alunos criaram uma célula, suas organelas, o seu funcionamento, e ficou muito real, porque a célula ela tinha redstone para fazer alguns movimentos dentro, para simular como que acontece diretamente dentro da célula. Então foi um trabalho muito eficaz que os estudantes ficaram muito contentes. E vale ressaltar também que esses estudantes do ensino médio que eu trabalhei da escola pública são uma geração que, quando eram crianças, o Minecraft apareceu. Quando o Minecraft surgiu era 2011, né? Sim. Que idade você tinha nessa época? 11 anos. 11 anos? O que você jogava? Jogava joguinhos de celular normal, sem ser o de, assim, Android. Assim, um jogo bem diverso. Você podia montar tudo que você quisesse no mundo. Tinha uns que não gostavam muito do jogo, que era particularmente blocos. Mas quando começou a jogar também, um se divertindo com o outro, chamando toda hora para jogar, uma hora ou outra para jogar, no intervalo sempre jogando. E se tivesse que explicar para alguém que nunca jogou o que é o Minecraft, como que você explicaria? Que é um mundo aberto, que você poderia criar o que você bem entendesse. Você poderia modelar a sua história. Comecei em 2012. Comecei a jogar tudo. Não tava lá essas coisas do Minecraft naquela época. Agora que eu tô com um celular legal, tudo ok, fui começar a jogar parte de 2016, mais sério. O Avatar ficou legalzinho. Em 2017 agora fui zerar o jogo. Também com os mods que tem agora no jogo, daria para você simplesmente começar de pouquinho em pouquinho, dependendo do mod, conhecer o espaço, saber mais sobre química, relacionada à química, que tem mods químicos também, mexer em vários tipos de mods diferentes que tem no jogo, que tem para o jogo, que seria muito diversificado, muito abrangente algumas partes nele que tem que mexer com programação. Principalmente os blocos de comando. Quem mais mexe nisso são as pessoas que constroem mundos para outras jogarem. Depois desse tempo todo jogando, dá graça ainda jogar Minecraft? É legal? Olha, é bem interessante o jogo, só saber jogar. Assim, para quem não conhece, começar a conhecer, é bem interessante. Depois que fica mais avançado, fica mais legal ainda. E para finalizar, o terceiro ano do ensino médio, eu fiz um projeto, na verdade ele está em desenvolvimento, para o ensino de programação. É isso mesmo, ensino de programação. O Minecraft ele tem sido usado por alguns programadores, principalmente por algumas linhas da Microsoft, para atrair crianças e adolescentes para a aprendizagem de programação por meio da interface amigável desse game. Hoje, especificamente, eu vim para falar um pouco do Minecraft na educação e no ensino de programação, porque essa é uma ferramenta que está muito comum, está muito popular. E ela que é um jeito de atrair as crianças, os adolescentes, para a programação de uma maneira mais feliz, de uma maneira mais eficaz. Acredito, posso estar enganado, mas que nenhum de vocês, durante o ensino básico, durante a educação básica, teve estímulo para ser programador. Hoje é um movimento muito forte mundial, na Inglaterra já tem componente curricular de programação nas básicas, nós temos muitas iniciativas, e eu comecei a desenvolver esse trabalho dentro da Microsoft com o Minecraft educacional dentro da programação. Primeiro eu conversei com algumas famílias, no momento eu estou produzindo um documentário sobre o assunto, e a Microsoft disponibiliza um local chamado Comunidade Educadores Microsoft. E o título dessa palestra, Eu Posso Programar, também intitula uma iniciativa da Microsoft que deixa gratuitamente em português uma plataforma para curiosos, interessados, alunos e
profissionais possam aprofundar e quem não sabe possa aprender. Você pode ter toda certeza que nesse momento, em algum lugar do Brasil, tem algum professor e professora pensando em alguma estratégia para fazer com que seu aluno goste de fazer a leitura. E o Minecraft já revelou, a gente viu nos depoimentos, que ele estimulou, ele foi a ponte que ligou a criança ao interesse pela leitura. Com muitos de nós aconteceu isso. Por algum motivo, por algum personagem, a gente acabou comprando o livro e começamos a leitura a partir desse estímulo. Desde 2011, o Minecraft passou a fazer parte da cultura de algumas pessoas. A gente vê ele em loja de brinquedo, a gente vê em balão de parque, a gente vê em festa de aniversário. E já há algum tempo o Minecraft vem tomando seu espaço na cultura e na mídia. Isso porque a marca está com tanta expansão e tanta receptividade que ela consegue criar quase uma irmandade entre as crianças e adolescentes. E tudo que é fabricado, tudo que é produzido, vendido com essa temática, acaba tendo muito sucesso. Esse contexto é muito relacionado com os postulados de Mikhail Bakhtin relacionados à linguagem, porque para Bakhtin a linguagem tem muito a ver com o que o indivíduo convive, com o que ele tem à disposição de elementos culturais. Por isso hoje a gente tem esses elementos culturais relacionados ao Minecraft, o que gera interesse pela leitura desse assunto e aí a criança acaba indo atrás. A gente que é professor pode usar essa estratégia, pode usar esses mecanismos para direcionar o gosto pela leitura. Veja a seguir como o Minecraft está presente em brinquedos, jogos de cartas, livros e faz parte dos elementos culturais dessa nova geração. O Minecraft é um jogo cooperativo, single e multiplayer, de estilo sandbox, onde os jogadores podem transitar, interagir e interferir no espaço. O jogo não segue uma sequência de fatos pré-determinados, o que permite uma liberdade de construção e de experiências. Ele possui uma variante específica para a área educacional, o Minecraft Edu. Essa modalidade é uma adaptação para o ambiente de sala de aula, com uma jogabilidade simplificada, onde os estudantes podem transportar, congelar, desmontar e deslocar os blocos. O módulo é pago e disponibiliza, além do software, alguns materiais de apoio desenvolvidos por Minecraft for Learning. Ultimamente, esse jogo digital tem sido muito mais que isso. A própria Feira do Livro de 2016 foi um indicador de que ele está estimulando o gosto pela leitura em crianças e adolescentes. E o Minecraft não está só restrito ao quarto das crianças, não está restrito somente aos canais do YouTube. Se você for fazer um passeio físico em um shopping, provavelmente você vai se deparar com um desses quiosques ou com uma loja de brinquedos muito rica, muito enriquecida, com muitas opções de produtos. Nós temos, por exemplo, aqui vários livros que falam dessa temática. A Bibi Tatu, que tem praticamente 3 milhões de inscritos em seu canal do YouTube, que faz gameplays, que fala sobre o jogo, e agora, com 2 publicações, também conseguindo um grande sucesso de venda. Resident, que tem o canal Resident Evil no YouTube, e é um dos mais populares e mais antigos nessa modalidade de falar sobre o jogo Minecraft e como ele pode ser usado. Ele dá dicas, criou até vários seriados usando o jogo. A gente acompanha também o sucesso do Authentic Games, que já vendeu mais de 100 mil livros relacionados a essa história. Os personagens saíram do virtual e ganharam as prateleiras. Esse aqui é o Steve, que representa um dos personagens icônicos do game, que agora virou brinquedo e pode ser usado pelas crianças. Outro exemplo que a gente tem aqui é do Creeper, um personagem que funciona no jogo também, que foi materializado em brinquedo. E detalhe, ele não tem nenhuma design muito elaborado, porque o que faz sucesso no jogo também é essa linguagem, essa marca do quadrado, para que lembre sobre Minecraft. Estendido a outros produtos, nós temos também caixas que a gente compra alguns personagens para montar, para atrair ainda mais crianças e adolescentes para esse tipo de produto. Muitas fabricantes de brinquedos
já descobriram o potencial da ferramenta e começaram a produção de vários tipos de exemplos de brinquedos para o Minecraft. É muito fácil encontrar essas marcas dentro de shopping, aproveitando essa febre que a criançada está fazendo. Aqui eu tenho um exemplo de um brinquedo que é indicado aí para criança de 4 anos, que só pelo fato de estar trazendo a marca Minecraft já é um atrativo que garante a atenção da criança, e o pai tem que dar essa atenção e prestar um olharzinho pro brinquedo aqui. Estamos aqui na ReHap com o Luiz, que ele é gerente de vendas, e o Luiz vai contar pra gente um pouco como foi a chegada do Minecraft aqui na loja. Luiz, conta pra gente como que foi a chegada, o impacto que ele teve na loja, nas vendas. Foi assim, a gente estava com uma grande expectativa, porque estava tendo muita procura, a gente não tinha recebido. A gente recebeu em setembro de 2015. Setembro de 2015? Setembro de 2015, que a gente inaugurou a loja em junho, e quando chegou, assim, foi um sucesso, muitas clientes procurando, foi assim, foi um grande sucesso. E aí chegou mais meninos ou chegou mais... Mais meninos. Mais meninos. Mais meninos. Mas meninas compram? Como também, mas a maior procura é para os meninos. Você pode mostrar pra gente alguns brinquedos que você tem aqui na loja? A gente tem assim, que são as miniaturas, tem assim o Lego, que é campeão. Esse é o que mais vende? É o que mais vende, são os Legos. Quantas peças tem esse aqui? Esse aqui tem 559 peças. É bastante peça. Ele vem essas miniaturas também? Isso, você consegue montar e volta no desenho. Legal. Eu fiquei sabendo que tem um baralho também, Luiz? Como que é essa história do baralho? Esse aqui, ó. É um jogo de cartas, esse aqui é lançamento, é novidade. Eu vi no verso que ele está 2015, quando que ele chegou na loja, o lançamento? Ele chegou na loja em setembro de 2015. Olha, já lançou e já lançou e chegou. Que geralmente demora, olha que bacana, é bem fiel, né? A gente vê aqui, ó, que a Mojang toma todo o cuidado para manter fidelidade na marca, na cor e sempre o quadriculado, sempre o quadrado, que acaba sendo uma linguagem entre os adolescentes. Você que é gerente de loja, já tem experiência no ramo, teve algum outro brinquedo antigo, recente, que teve esse mesmo impacto? Ó, antigo, que tem uma procura muito grande até hoje, é o Banco Imobiliário. Banco Imobiliário. É show de bola. É e recente é o Pokémon. Ah, tá. O antigo e o mobiliário, ele mantém a tradição. Mantém a tradição, que muito barato. procurado, que saiu várias versões do Banco Imobiliário. E recentemente seria o Pokémon. E o que tem de brinquedo do Pokémon, dessa febre? É jogo de cartas, pelúcia, bola. Entendi. Aí agora com os aplicativos para celular. Os pais que vêm pra cá, né? Qual que é a atitude deles em relação ao jogo? A criança, né, traz dele, o adolescente chega a, acho que tá 8 ou mais. Não, chega. Vem aqui os adolescentes, olha, se encantam. Vem, até na faixa de uns 15 anos. Até uns 15 anos eles encantam ainda. E a atitude dos pais? Quando o adolescente, a criança, ela pega, né? Como que é a análise, eles perguntam. Os pais geralmente assim não conhecem muito e tal, mas aí o filho explica tudo e conversa o pai que é bacana e o pai leva. Agradecer o Luiz aqui da ReHap, que abriu as portas pra gente fazer as gravações aqui. E tá com loja aqui no Praça Nova de Araçatuba, tem mais alguma? Shopping Praça Nova de Araçatuba, tem mais alguma? Aqui em Araçatuba só essa. A ReHap aqui do Shopping Praça Nova de Araçatuba. Beleza? Vem aqui conhecer. Você viu o poder desse produto? A sua influência, como ele atinge os jovens, as crianças, os adolescentes e todo o seu universo? Sai na imprensa, está nas lojas, vira livro, vira balão, vira caixa surpresa, vira baralho, vira jogo. E como se não bastasse tudo isso, em 2019 ainda vai virar filme. Aí eu te pergunto, por que não usar
Tudo isso em prol da aprendizagem. A única coisa que precisa fazer para usar como instrumento de ensino é olhar ao seu redor. Eu, por exemplo, moro no interior do estado de São Paulo e vou mostrar para vocês como, olhando o ambiente, a gente pode ter ideia de usar o Minecraft na educação. Logo que você inicia o Minecraft, a paisagem é mais ou menos parecida com essa. Você tem o solo cheio de grama, uma pastagem, árvores afastadas e tem até gado. A criança, o estudante, já começa no jogo com essa observação. Então o professor pode usar elementos da paisagem de cara para transformar o Minecraft num jeito de ensino. Ele pode falar da água, do brejo, das aves, dos cavalos, dos bovinos, daqueles animais silvestres, dos animais domésticos, como eles são criados, como essa paisagem toda pode ser modificada, o porquê que ele pode mexer em alguns lugares, em outros lugares ele não pode. Então esse é mais ou menos o aspecto que eles têm dentro do Minecraft. Uma das potencialidades educativas do Minecraft é que ele pode ser explorado com meio de análise do meio ambiente. Por exemplo, a gente vê aqui o gado mais na frente e lá no fundo a vegetação. No jogo a gente tem as pastagens. Os estudantes precisam alimentar os seus rebanhos para que eles copulem e se reproduzam. Aqui a gente pode ver atrás um tradicional curral de sítio. Esse curral aqui é uma preocupação que o estudante tem que ter. Ele tem que separar a madeira, ele tem que construir parte a parte desse curral e guardar todos os animais ali. Os estudantes podem simular esse tipo de ambiente, a terra tombada, o sol, a habitação. Eles também podem simular as plantações. Nesse exemplo, temos um espaço com terra tombada, as plantas começam a surgir e isso é possível de reproduzir no jogo, porque existe o tempo. Eles plantam as plantas pequenas em estufas ou ao ar livre e podem analisar a ação do sol, da temperatura, podem criar sistemas para irrigar isso daqui e acompanhar o crescimento do local, desde plântulas menores até a época da colheita. No game Minecraft, para você aumentar o seu número de galinhas, é só você dar semente, qualquer tipo de semente para as galinhas, e aí elas vão ficar apaixonadas. As galinhas vão ficar apaixonadas e vão ter pintinhos. Vai aumentar o número de espécies que o estudante vai ter com ele. Então o Minecraft tenta manter as partes reais do que acontece no mundo cotidiano e levar para o game. Todos os fundamentos que o game repousa, o solo, os animais, a biodiversidade, os biomas, as proporções, tudo isso, onde está o lago, onde estão as águas, tudo isso é muito fiel à realidade. Então o professor, tendo uma aula orientada, tendo uma intenção de ensino, ele pode levar muita vantagem em conhecer pelo imaginário o mundo real. Se você chegou até aqui, com certeza já deve ter se convencido de que o jogo digital Minecraft pode ser usado com eficiência nas escolas para a promoção da aprendizagem. Mas se você não se convenceu, não se preocupe, você não está sozinho. Ainda há um pouco de resistência em várias facetas da educação, na gestão, na coordenação e até entre professores. E é por isso que agora eu te convido a conhecer dois eventos educacionais sensacionais, o WeClock e o Bet Brasil Educar, que foram encontros que ocorreram no mês de maio de 2017 e trouxeram à tona algumas discussões polêmicas, como a Base Nacional Curricular Comum e a tecnologia educacional na sala de aula. Revelaram ferramentas, práticas pedagógicas, projetos educacionais, apresentaram novos produtos e divulgaram uma centena de soluções disponíveis no mercado para o ensino público e privado, mostrando um novo horizonte para as formas de aprender. O Minecraft e eu estivemos em ambos. Veja como foi. No
dia 27 de maio, aconteceu, no Colégio Presbiteriano Mackenzie, o 9º Congresso ECLOC de Práticas em Sala de Aula. O evento contou com 978 trabalhos, apresentados por mais de 1.500 educadores. O encerramento contou com a presença das educadoras Gislene Trevo Silveira e Guiomar Namo de Mello, que conduziram a palestra A Base Nacional Comum, no Auditório Rui Barbosa. Realizado pelo Instituto Cultural Lourenço Castanho, ICLOC, o Congresso de Práticas tem como objetivo contribuir para o desenvolvimento e o aperfeiçoamento da educação brasileira. Professores de escolas públicas e privadas compartilharam suas práticas e um total de pessoas que ultrapassa 4.000 participantes, responsáveis por aproximadamente 9.000 inscrições. Esses números mostram o interesse, a vontade e o aproveitamento que os professores têm de fazer e compartilhar as práticas realizadas em aula, diz uma das fundadoras do ICLOC, Silvia Gouveia. Os 978 trabalhos foram apresentados em 250 sessões, divididas em 3 horários. Eles proporcionaram momentos de debates e compartilhamento de conhecimento sobre as mais diversas práticas em salas de aula. Na edição de 2015, desse mesmo evento, foram apresentados 2 trabalhos sobre o uso do Minecraft em sala de aula. Um sobre a exploração de paisagens e biomas e outro sobre a Idade Média, abordando conceitos de história e matemática, por exemplo. Também foram apresentados 2 trabalhos no ano de 2016. Um relacionou obras de arte e o movimento impressionista, e outro o dinamismo das aulas de programação em Arduino. Esse ano, as apresentações das práticas em sala de aula com o uso desse jogo digital dobraram. Foram 4 trabalhos apresentados no evento, mostrando que os educadores estão descobrindo o potencial dessa ferramenta e sua interdisciplinaridade. A prática apresentada pelo autor Matheus Mendes Pereira, intitulada Minecraft e o reconhecimento dos espaços da escola, teve o objetivo de fazer os alunos construírem no ambiente virtual a estrutura e os espaços do prédio da escola, de modo que eles tivessem a chance de conhecer e estudar os locais que vivem grande parte das suas vidas escolares. A oficina teve 3 fases. Na primeira, os alunos foram divididos em grupos e foi feita toda a coleta de medidas, descrição dos espaços e descrição dos materiais que seriam utilizados no jogo. A segunda fase foi da construção da planta da escola no papel quadriculado, para se ter a dimensão do que seria inserido no jogo. A terceira parte foi da construção virtual dos espaços da escola e da discussão de quais intervenções os alunos fariam nos espaços. Os questionamentos dos alunos, ao se depararem com espaços que não conheciam da escola, foram oportunidades extremamente válidas para um desenvolvimento autônomo. O grupo pegou esse pedaço da escola, então tinha espaço vermelho, espaço amarelo, laranja, azul e verde. E aí esses grupos iam estudando. Então ele fazia, primeiro ele tirava, ele colocava o local, tirava uma foto e fazia um croquis. Nesse croquis ele fazia toda a descrição do espaço. Aqui tem as cadeiras, aqui tem tantos computadores. A única coisa que a gente fez, que nós fizemos todos juntos, foi a quadra, porque a quadra era muito grande e eles não conseguiam trabalhar muito com a trema do corredor que a gente tem, que é as famigeradas coordenações de direção da escola, por cima, e aqui como ficou construído o jogo. Aqui é uma das partes da secretaria, né, que a gente tem, e aqui como eles construíram. No fim das contas, eu aprendi com eles também, né, a gente acabou vendo que ficou um pouco maior. Né? Como eu coloquei 1 para 2, eu coloquei muito maior. Né? Eu coloquei depois, a gente, mas sempre, isso é coisa que a gente vai aprendendo. Aqui tem mais, né? Em cima é um dos pátios que eles têm, um dos pátios, e aí onde dá acesso para outras salas. Aqui é uma sala que a gente chama de sala de projetos, que é um ambiente onde eles desenvolvem todos os projetos da escola. E aqui uma visão da quadra da real, né? E aqui eles construíram dentro do museu. O psicanalista René Dentes apresentou seu projeto intitulado Minecraft and Philosophy, que tem intentado uma convergência entre 3 pilares fundamentais
da educação do século XXI: a criatividade, a crítica e a tecnologia. Com isso, ele buscou estimular o raciocínio reflexivo por meio da construção de mundos virtuais no jogo digital Minecraft, tendo como inspiração teorias de filósofos importantes no desenvolvimento do pensamento ocidental. Os alunos tiveram a oportunidade de estudar temas aparentemente árduos por meio de um jogo eletrônico, que estão acostumados a utilizar cotidianamente. Por que isso é importante para a filosofia? Porque a filosofia parte dessa criação. Não adiantava simplesmente eu passar para o aluno o que disse Rousseau, vou mostrar um trabalho que eles fizeram, o que disse Rousseau, o que disse Descartes, não faz sentido nenhum isso. Eu preciso que a partir de algumas informações que eles vão buscar, e eu faço também a sala de aula invertida, eles vão construir mundos. Então, ao invés deles escreverem, ao invés deles darem quadros, ao invés de fazer um gibi, eles vão fazer o mundo do Minecraft. Então, o resultado que eu tive, por exemplo, do sexto e do sétimo ano, com o Minecraft, como eu falei, o resultado assim: os alunos esperam a aula, querem fazer, fazem em casa, fazem em sala, e o resultado é impressionante. Como que eles conseguiram, por exemplo, retratar o problema que está por trás da discussão do filósofo de forma criativa. A educação hoje precisa, e aí eu coloco a filosofia como central nisso, precisa estar ligado à tecnologia, eu vou falar porque precisa incentivar a criatividade e precisa, o que falou também, precisa partir do desejo. A especialista em estéticas contemporâneas Sabrina Quarentani apresentou pelo segundo ano seguido uma prática articulada ao Minecraft. Ano passado, ela envolveu o estudo de alguns artistas do movimento impressionista e, em seguida, os alunos realizaram uma visita virtual pelos museus e elaboraram releituras das obras utilizando o jogo. Já esse ano, a educadora apresentou o projeto intitulado Cultura Afro-Brasileira, instigando a diversidade cultural com o jogo Minecraft. Ele foi desenvolvido nas aulas de artes com turmas de 4º ano do Ensino Fundamental 1, seguindo a Lei 10.639 de 2003, com o objetivo de propiciar aos educandos conhecer as diferentes culturas para aprimorar o seu desenvolvimento sociocultural. Buscou-se ainda trabalhar a diversidade e as concepções estéticas pelo contato direto e virtual para promover o conhecimento inclusivo. O jogo Minecraft possibilitou uma maior interação e participação com o tema estudado. A partir das construções, utilizando os blocos do jogo, os alunos puderam expor de uma maneira autônoma a criatividade. Por meio da arte manual, desenvolvida em sala, utilizando papéis e colagem, os alunos desenvolveram o trabalho colaborativo, apropriando-se da cultura afro-brasileira. Nesse congresso, meu trabalho teve o objetivo de construir espaços de produção e venda de alimentos orgânicos em contextos urbanos, dentro do jogo Minecraft Pocket Edition, a partir de observações ao ar livre e pesquisas feitas na internet sobre esse conteúdo. Foi feito um levantamento bibliográfico acerca do uso do Minecraft na educação e os dados encontrados foram apresentados na reunião de pais. Os alunos foram divididos em grupos por meio de agrupamento produtivo, considerando os critérios saberes próximos, experiência com o game e o sistema operacional do aparelho. Durante todo o desenvolvimento do trabalho, os estudantes ficaram imensamente motivados em realizar todas as atividades propostas: pesquisa, relatório, entrevista, atividade ao ar livre, construção de edificações temáticas e apresentação dos dados por meio de seminários. Eles pegaram e construíram dentro do jogo e compartilharam entre eles todas as edificações. Aí, durante as apresentações deles, que a gente vai ver no seminário ali, e aqui tem a primeira, a composteira. Eles montaram a composteira. Aí eu tenho aqui os sistemas de aquaponia também, que os alunos elaboraram, fizeram uma pesquisa e trouxeram a aquaponia como uma alternativa viável para serem produzidos alimentos de origem vegetal nos ambientes urbanos.
EduCat Brasil Educar 2017. Esse é o maior evento de inovação, tecnologia e educação da América Latina. Nesse espaço, a Microsoft trouxe muitas inovações, entre elas o Minecraft. O Minecraft em sua versão educacional definitiva, que pode ser adquirida por instituições de ensino que desejem articular conteúdos e ensinar usando essa ferramenta que é da linguagem dos estudantes. Aqui nos estandes, nós podemos verificar experiências que foram experimentadas e adaptações que foram feitas no jogo para que os professores possam coordenar ações e fazer o processo de aprendizagem ser sério, que o aluno consiga jogar e aprender, mantendo uma aprendizagem motivadora, uma aprendizagem que constrói conhecimentos, uma aprendizagem do século XXI. Estar presente no maior evento sobre educação, inovação e tecnologia da América Latina é fazer uma verdadeira viagem para a escola do futuro. Aprendizagem ativa, mobiliário personalizado, cultura maker e um sem fim de aplicativos para melhorar o dia a dia da comunidade escolar. Foi nele que eu apresentei as minhas práticas e conheci outras, como as da Escola Bosque, que o Fabiano vai explicar para a gente agora. Olha, maravilhoso, porque alunos que não jogavam mais, né, com essa parte maravilhosa educacional, você está inserindo os conteúdos, eles estão super motivados. Tá? Por exemplo, lá, quando o pessoal foi visitar a Beth essa semana, na quarta, na quinta e hoje, sexta-feira, os visitantes da Beth puderam ver o pessoal, fizeram um corpo humano enorme, mostrou o sistema digestório, sistema respiratório, fizeram todos os órgãos, fizeram uma molécula de água no mesmo mundo, fizeram a planta da Escola Bosque e dá pra gente dividir, né? Alunos até do Food 1, eles ajudaram, né? Entraram no mesmo mundo e um fez o sistema digestório, aí o outro lá no respiratório, montaram a caixa torácica, o outro ia montando os pulmões, o outro ia montando o headstone do cérebro, o outro o headstone que movimentava o coração. Então a gente ficou super feliz. O pessoal do Fundo 2 também se dividiu. O sexto ano vai fazer a molécula da água, o oitavo já fazia a parte lá da água, vou colocar o hidrogênio aqui, pode cada um em um local diferente fazendo uma coisa compartilhada. Em menos de 2 semanas nós fizemos um trabalho maravilhoso. Nossa, alunos de inclusão fazendo cada trabalho, tá? A gente ficou mexendo com headstone, fazendo movimentar. Não tem nada que impeça a inclusão desses alunos. Pelo contrário, eles conseguem aprender com mais facilidade do que uma aula tradicional. Olha, esse jogo, se nós conduzimos, ele é uma ferramenta maravilhosa para a aprendizagem. Ainda mais se nós temos uns comandos que dá para aqueles alunos que têm um pouquinho mais, né, são mais danadinhos, a gente tem como controlar e já direcionar para o educacional, com atitudes corretas, trabalhando valores. Então, é uma ferramenta que o aluno brinca e aprende ao mesmo tempo.